Marcos 9, verso 14 a 29. O tema do sermão é o que está projetado em tela. Há quanto tempo ele está assim? Este milagre foi registrado nos 3 evangelhos sinóticos, embora esse seja o relato mais completo e extenso. Nós vamos lê-lo nessa hora. Marcos 9, 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E clamando e agitando muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Pai Celestial, revela-nos a tua palavra agora. E produz a fé, Senhor, no coração daqueles que a ouvirão. Que o teu nome seja glorificado aqui entre nós. Usa o teu servo, e que, ó Deus, a flecha atingidora da tua palavra possa atingir os corações aqui esta noite. Eu peço isto em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. A passagem, ela é conhecida nossa. Jesus tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração. Possivelmente aqui o Hermon, não há precisão quanto à localização desse monte. Acredita-se que fosse o Hermon. Diz a Bíblia que lá no cume do monte, Jesus e os discípulos viveram uma experiência intensa, uma experiência que visava glorificar a pessoa de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que neste encontro estão presentes 3 discípulos de Jesus: Pedro, João, Tiago. Aliás, parece que esses 3 discípulos gozavam de uma certa predileção, porque em alguns momentos eram estes que estavam com Jesus visualizando coisas que os outros não puderam ver. Foram esses 3 que foram com Jesus à casa de Jairo e entraram no recinto em que a filha estava morta. Esses 3 viram ali o poder da vida em Jesus Cristo. Foram esses 3 que subiram com Jesus ao Monte da Transfiguração e ali avistaram Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas. E a Bíblia diz que ali eles viram o Filho de Deus glorificado.
Porque embora Pedro tenha tentado nivelar Jesus a Elias e a Moisés, dizendo, façamos 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti, estava dizendo que Jesus estava no mesmo nível. E vocês sabem o que Deus respondeu desde o céu? Disse, este é o meu filho, nele eu me comprazo. Interessante que Moisés e Elias desapareceram, mas Jesus permaneceu. E Deus glorificou. E Pedro, Tiago e João tiveram oportunidade de ver isso. E são esses 3 discípulos também, quando Jesus entra no Getsemane, o jardim da aflição, onde ele vai sofrer as agonias, antecipando a cruz. Diz a Bíblia que Jesus saiu do cenáculo com os discípulos, mas quando chegou lá no jardim, deixou os demais à porta e subiu apenas com esses 3, e eles visualizaram a aflição do Messias antes da sua morte. Por que Jesus só levava esses 3, ou levou esses 3 em momentos muito especiais? Talvez porque os outros não pudessem alcançar, talvez porque seus olhos não podiam compreender aquilo que esses 3 podiam compreender. Mas o fato é, eles sobem com Cristo ao Monte da Transfiguração, e lá eles veem a glória de Jesus sendo manifesta ante os olhos deles. E é interessante o assunto que é discutido lá no cume do monte, porque a Bíblia diz que o representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas estão ali, e eles estão dialogando com Jesus. E a Bíblia diz que eles estão dialogando acerca da sua partida, do seu êxodo. O tema central da conversa é a cruz. Eles estão falando da morte de Jesus. Interessante que parece que este é o assunto que domina as esferas celestiais. Porque esses seres enviados por Deus para glorificar a Cristo naquela hora estão tratando do assunto principal, que é exatamente a cruz do Senhor. Mas diz a Bíblia que depois deste encontro sublime, lá no cume do monte, Jesus e esses discípulos começam a descer este monte. E diz a Bíblia que apesar da glória vivida lá no cume, lá embaixo, no sopé do monte, estava acontecendo uma tragédia. Lá em cima Deus está se manifestando, está glorificando a Cristo, mas lá no sopé do monte o diabo está trabalhando, está destruindo uma família, está matando um jovem. E é interessante que Cristo sabe o momento de descer e desce com esses discípulos. E diz a Bíblia que quando ele desce, ele se depara com um clima de beligerância, há uma discussão. Essa discussão é entre os discípulos de Jesus e os escribas. Possivelmente os escribas estão zombando de Jesus, estão zombando do seu nome, porque diz a Bíblia que um determinado homem trouxe seu filho aos discípulos, pedindo que eles fizessem algo, porque o filho estava possesso de um espírito maligno. E diz a Bíblia, num lamento muito profundo, que os discípulos não puderam fazer nada por ele. E agora os escribas, que possivelmente procuravam uma ocasião contra Jesus, tinham encontrado, e eles possivelmente estão zombando. E diz a Bíblia que quando Jesus desce, Jesus se volta para os escribas e faz esta pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? Por que é que vocês estão trocando essas palavras? Que palavras são essas? A Bíblia diz que não são os escribas que respondem, é o pai. O pai do menino toma a palavra e diz: Senhor, eis aqui o meu filho, ele está possesso, é um espírito mudo que está nele. Eu trouxe o meu filho e os teus discípulos não puderam fazer nada. Essa palavra é uma palavra muito dura. É quando as pessoas do mundo estão esperando algo dos filhos de Deus e os filhos de Deus não são capazes de atender a este reclamo. E Jesus então vai exclamar, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus está decepcionado, e ele está decepcionado com a fé dos seus discípulos. É muito importante que a gente atente para as lições que este texto ele nos ensina, porque são lições preciosas, sobretudo para nós os crentes, os filhos de Deus. E eu queria
tratar de duas lições iniciais, ainda à guisa de introdução. A primeira é que os discípulos haviam decepcionado a quem? O mestre. Eles não tinham decepcionado apenas o pai do menino, porque o pai do menino tinha uma expectativa. Aquele pai estava consciente e convencido a respeito do poder de Jesus. Diz a Bíblia que ele tinha levado aquele filho àquele lugar na esperança de que Jesus estivesse lá, e na ausência dele confiou aos discípulos. Ele confiava em Jesus, mas diz a Bíblia que Jesus não estando, ele pensou que o mesmo poder se manifestaria nos discípulos. Ele está aqui manifestando uma decepção. Eles não puderam. E quantas vezes o mundo vai dizer a respeito de nós também, eles não puderam. Então os discípulos não decepcionaram apenas o pai do menino, e o pai do menino está decepcionado. Não decepcionaram apenas a multidão em redor, porque estão olhando os discípulos, invocando o nome de Jesus para a libertação de um moço, e nada acontece. Na verdade, os discípulos decepcionaram o Senhor. E é interessante, irmãos, que não apenas os 9 que ficaram no sopé do monte, os 3 que subiram também de algum modo decepcionaram a Cristo. Porque lá no cume do monte, apesar das experiências gloriosas, tentaram nivelar Jesus a Moisés e a Elias, e vocês sabem, Jesus é muito maior do que Elias e Moisés. É interessante que a igreja evangélica hoje cultua os elementos da religião judaica. Colocam estrela de Davi, colocam candelabro no templo, evocam aqueles símbolos, trazem a arca do concerto para dentro do templo, numa evocação do passado, quando a Bíblia diz que isto é apenas sombra. E as pessoas parecem que estão exaltando a Moisés, estão exaltando a Elias, quando o Filho de Deus precisa ser glorificado. Foi ele quem morreu na cruz, e a ele que o Pai glorifica. É a ele que o Pai diz, é acerca dele que o Pai diz, é nele que eu me comprazo. Os discípulos decepcionaram, 3 deles lá no alto, porque não compreenderam a sublimidade do que estava sendo revelado. Mas pior do que os 3 eram os 9 que estavam no sopé do monte. Porque diz a Bíblia, eles já tinham vivido, experimentado o poder de Jesus na libertação de pessoas possessas. Marcos 6,13 diz que eles tinham expelido muitos demônios, mas naquele caso específico não puderam fazer absolutamente nada. E Jesus então vai exclamar: ó geração incrédula e perversa, acerca de quem vocês acham que Jesus disse essas palavras? Para o pai do menino? Para o menino? Para os escribas? Não, esta palavra é dita para os seus discípulos, porque eles estão sem crer de fato sobre o poder de Jesus, porque Jesus diz que eles estão manifestando incredulidade também. Segundo, importante, é que os discípulos investigaram a razão do fracasso. E não há dúvida que eles fracassaram. Mas é engraçado e é interessante que eles não vão relevar o assunto, não vão fazer de conta que nada aconteceu, não vão varrer o problema para debaixo do tapete, eles querem tratar o problema. E diz a Bíblia que em função do fracasso, eles vão procurar Jesus depois à parte. E esse à parte é importante a gente pensar sobre ele, porque quantos fracassos a gente tem experimentado às vezes na vida espiritual. Seria bom que a gente também procurasse Jesus à parte para investigar as razões porque a gente cai tantas vezes, porque a gente fracassa tantas vezes, porque a gente desanima tantas vezes, porque nos falta fé tantas vezes. E eles vão procurar Jesus, dizendo: Senhor, nós já expulsamos demônios tantas vezes, já experimentamos essa bênção, essa vitória tantas vezes, dessa vez não deu certo, o que é que aconteceu? Onde que está o problema? E Jesus vai responder para eles lá no verso 29. Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum.
É verdade que essa expressão e jejum está aqui entre colchetes nas Bíblias mais modernas, porque acredita-se que isso foi adicionado posteriormente por um rabino, porque era uma expressão ascética da religião judaica e alguém acrescentou isso porque fazia parte da tradição. Mas seja como for, o que Jesus está dizendo é que eles não puderam, porque a vida de comunhão deles, a vida de devoção deles, a vida de oração deles era uma vida insuficiente. Eles oravam pouco, eles buscavam pouco. E vocês sabem que quando nós vamos pouco à fonte do poder, temos pouco poder. Moody dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Senhor, nós queremos saber a razão do fracasso. Jesus, está faltando oração. Vocês estão orando pouco. Se eu lhe fazer uma pergunta: você tem orado muito? Ou você tem orado pouco? Será que não está aí a razão de muitos dos nossos insucessos e fracassos na vida espiritual? Há 3 observações importantes para a gente fazer quando olha para esse texto. A primeira é que o rapaz não estava possesso de apenas um demônio. Jesus diz: esta casta, são vários. O pai pensa que é apenas um, mas Jesus, que conhece todas as coisas, sabe que ali está uma casta. Ele disse: esta casta, são vários demônios na vida daquele moço. Segundo, que essa casta de demônios que está nesse jovem fazia esse moço ser mudo. A Bíblia não está dizendo que toda mudez é de natureza espiritual. Aquela era. Ou seja, determinados espíritos malignos podem infligir doença às pessoas, e é esse o caso que está sendo revelado aqui. E terceiro, é que sem oração, sem vida de oração, sem vida de comunhão, você não tem como confrontar os poderes malignos. Você precisa de poder. E é diante disso que Jesus então vai dar uma ordem: trazei-mo. Os discípulos não puderam. Trouxe meu filho, está aqui, está possesso. Os discípulos não puderam fazer nada por ele. Jesus disse: então tragam ele para mim. O que vai acontecer em seguida, vai acontecer em função do atendimento a esta ordem dada por Jesus. E há 3 verdades que eu queria mencionar a partir da experiência vivida por esse pai. Primeira lição que ele nos ensina: o pai do menino fez uma exposição clara do problema. Ele foi conciso, foi objetivo no tratar daquele problema com Jesus. Diz a Bíblia que ele foi à presença de Jesus e ele não foi de qualquer maneira. Mateus diz que ele chegou e ele se ajoelhou diante dele, diante de Jesus. Ele estava sendo humilde, ele estava sendo consciente da sua posição, ele se ajoelha. Diz a Bíblia que ele se ajoelha e ele diz: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E diz a Bíblia que a humildade dele é tão grande que ele vai dizer: compadece-te de nós. Ele reconhece que precisa de compaixão. E Lucas vai dizer que ele clama em alta voz. Não é um clamor qualquer. Não era um clamor contido. Ele grita, ele clama, ele tem urgência. Afinal, aquele filho era um filho único. E é interessante este fato. Jesus efetuou 3 milagres em vidas de filhos únicos. Quando ele foi à casa de Jairo, Jairo estava com o coração angustiado, porque ele disse: Senhor, a minha filha é única, ela está morrendo. Jesus também efetuou um milagre, e este não foi pedido. Quando ele está entrando na cidade de Naim, está saindo um cortejo em direção ao cemitério, e Jesus olha e vê aquela mulher viúva, já tinha perdido o marido, obviamente, e agora acabara de perder o filho, e o filho é único. E diz a Bíblia que Jesus vai lá e devolve o filho único para ela. E agora nós estamos novamente diante de um filho único. Este pai está sofrendo.
porque ele está vendo o seu bem maior. E deixa eu lhe dizer uma coisa: seu bem maior não é a sua casa, a sua riqueza maior não é o seu carro, o seu bem precioso e mais precioso é o seu filho. E este pai está agora vendo este filho à mercê de Satanás, que está tramando contra a vida dele. E este pai está clamando. Veja o que este pai vai dizer lá no verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Esse pai está vendo que logo, logo esse filho será morto. Então ele vai à presença de Jesus e conta o problema. Ele vai à presença de Jesus e expõe a sua dor. E expõe inclusive os discípulos, dizendo: eles não puderam. Este pai não omite nada. E esse pai não vai dizer que o problema do filho é psicológico. Este pai vai dizer: ele tem demônio. Clareza. E é muito importante que você seja claro com o Senhor quando vai à presença dele. Segunda lição que ele nos ensina é que ele reconheceu o quê? A natureza do problema. Há pessoas que zombam, há pessoas que negam. Quando você fala: olha, isso aí é Satanás, e as pessoas riem. Há pessoas até que desconfiam que Satanás não existe, acham que é uma invenção nossa. Diz os evangélicos inventaram esse mito para assustar as pessoas. O diabo não existe. Aliás, dizem que a maior mentira do diabo é exatamente negar a sua própria existência. E há pessoas que vivem contando essa história de que o diabo não existe. Este pai não fez pouco caso. Este pai não negou esta verdade, e esta é uma verdade bíblica. Quando alguém nega que o diabo existe, está negando a veracidade desta palavra que é inerrante, que é a palavra de Deus. Este pai vai à presença de Jesus e diz: o problema do meu filho é demônio. É um demônio. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Jesus vai fazer uma pergunta para esse pai, porque já percebeu que este pai está consciente do problema. E pergunta para o pai: desde quando isso acontece? Sabe qual foi a resposta do pai? Desde a infância. Você pode não saber, mas um dos maiores intentos do diabo é destruir os nossos filhos ainda na infância. O diabo investe muito para destruir as nossas crianças, porque se destruir as nossas crianças, ele vai destruir efetivamente a igreja no futuro. E sabe o que é interessante? Satanás investe desde a infância, e às vezes nós que somos pais deixamos esse assunto para resolver lá na adolescência. Eu conheço muita gente crente que diz assim: ah não, pastor, vou deixar meu filho dormindo em casa, acordar ele cedo para vir para a igreja. Não, pastor, ele está cansado, coitadinho, estudou a semana toda, deixa o coitadinho descansar. Quando ele for maior, quando ela chegar na adolescência, na juventude, aí ele resolve esse problema espiritual. Você vai deixar para depois, mas o diabo já começou a trabalhar agora. Porque ele trabalha desde a infância. 20 dias atrás, mais ou menos, terminamos um culto aqui em nossa igreja, e alguém me procurou lá no fundo, e me trouxe uma menina de 4, 5 anos de idade, e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por esta menina, é minha filha. E eu disse: qual é o problema? O problema é que ela está vivendo um problema espiritual muito sério. Ela não dorme mais à noite. Ela vê demônios dentro do quarto. E essa pergunta é sempre muito clara: o que é que vocês têm em casa? Você deu alguma coisa para essa menina? Ela disse: eu dei uma boneca chamada Monster High. É isso mesmo, irmãos? É esse o nome? É. E vocês sabem, esse tipo de boneca, eu fui com a esposa esses dias comprar um presente lá na ReHap, não estou fazendo propaganda aqui, não me pagaram nada. E eu cheguei lá, tem prateleiras direto só de bonecos e bonecas demoníacos.
E você vê as crianças pegando aquilo com satisfação e saindo coisas de demônio. Está claro lá que é de demônio. Porque antigamente disfarçava, agora nem disfarçam mais. O diabo está claramente lá dizendo: sou eu. E as pessoas comprando aquilo. Parece que alguns pais andam muito descuidados da vida espiritual dos filhos. Acham que não há problema algum, mas há muitos problemas. E este pai estava vivendo um problema com este filho desde a infância. A pergunta é: como que uma criança fica possessa? Como que uma criança ou um menino desde a sua infância fica possesso? Norman Champlin, num dos seus comentários a respeito desse texto, disse que certa vez foi convidado para expulsar o demônio de uma mulher. E quando ele chegou lá e ele foi expulsar o demônio, travou-se uma conversa. E ele fez a seguinte pergunta: como é que você entrou aí? E diz que o demônio respondeu para ele: eu fui convidado. Eu fui convidado. Ele então disse: então eu te convido, sai em nome de Jesus. Parece que algumas pessoas estão convidando, abrindo porta de casa. Os desenhos animados hoje, em boa parte deles, têm evocação do mal. E você diz assim: vou deixar as crianças lá na sala assistindo um desenho animado. Você não sabe, ele está recebendo aulas de satanismo. Estão colocando lá de forma bem sutil os princípios de Satanás para que esta criança vá crescendo e vá assimilando. Por que vocês acham que hoje a juventude no Brasil quer andar de preto, quer pintar a unha de preto, quer colocar aquelas blusas com bandas de rock que evocam Satanás, e elas fazem isso com a maior satisfação? Está na moda tudo isso hoje. Porque desde a infância estavam sendo trabalhados. Desde a infância estavam vendo desenhos, programas, filmes, falando sobre o mal. E agora que eles chegaram na juventude, acham o maior barato curtir o mal. Chamaram para expulsar o demônio de um moço. Eu cheguei lá e o quarto dele todo pintado de preto. Teto preto, parede preta, tudo preto. Jovem, eu poderia ter feito a pergunta que Jesus fez a esse pai: desde quando isso acontece? Desde a infância. Começa cedo. Satanás investe muito cedo para destruir os nossos filhos. Muito cuidado. Esse pai é de uma clareza muito grande. Ele disse: o problema é demônio. E esse problema vem desde cedo. Vamos para o terceiro ponto. O pai do menino depositou toda a sua fé em Jesus Cristo. O filho estava com um problema sério, possivelmente era mudo desde cedo, nunca falou. Está agora possesso e vivendo um quadro que hoje nós chamaria de epilepsia, porque ele ficava com o corpo rígido, caía, espumava, rilhava os dentes. Um quadro muito parecido, mas a Bíblia diz que o problema era mal. Era o mal que estava nele. Satanás com seus agentes estavam trabalhando na vida do moço. E este pai então pegou este filho e disse: eu vou levá-lo a Jesus Cristo. Por que ele não levou para os escribas? Por que ele não levou para os médicos? Porque quando ele saiu de casa, disse: eu vou levar para Jesus, porque ele sabia que Jesus podia resolver aquele problema. E aí quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez esta pergunta: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo isso lhe sucede? Há quanto tempo esse problema está se repetindo? Meus irmãos, existem 3 razões para que Jesus tenha perguntado a esse respeito. Primeiro, para mostrar o tempo da dor, o tempo do sofrimento. E o sofrimento era longo, porque vinha desde a infância. Segundo, para mostrar a perversidade do mal de Satanás. Verso 17, esse pai diz: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo.
Verso 18: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando, ele está morrendo. Verso 22: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Você está pensando que o diabo está brincando? Ele não brinca não. O que ele quer? Quer matar, quer destruir. E veja que ele quer destruir as crianças, e agora ele não é mais uma criança, é um jovem. Satanás investe na juventude, mas louvado seja Deus, Jesus está interferindo aqui na vida de um jovem. Jesus está libertando um jovem. Ele que libertou tantos anciãos, aqui ele está libertando um moço na flor da sua juventude. Terceiro, Jesus perguntou pelo tempo, para mostrar que basta uma única palavra dele para que o mal bata em retirada. Quanto tempo? Desde a infância. Aí você pode dizer assim, então se é tão longo o problema, não tem mais solução. Jesus dá uma palavra, sai dele, nunca mais volte. E diz a Bíblia, os demônios batem em retirada. Não importa quanto tempo, há poder em Jesus e na sua palavra. E ele pode dar fim ao drama e ao sofrimento. Uma pergunta que eu me faço sempre, quando eu olho para esse texto da Bíblia: onde está a mãe desse menino? Onde está a mãe desse jovem? Será que ela estava lá? Será que esta mãe estava preocupada com este filho? Será que esta mãe tinha a mesma percepção que o pai possuía? Eu não sei. Mas louvado seja Deus, este pai está ocupando o seu papel de sacerdote, de líder espiritual, está se ocupando da vida espiritual do seu filho. E deixa eu dizer isso aos pais que estão aqui esta noite: você é o responsável pela vida espiritual do seu filho. Você pode tentar transferir isso para a igreja, pode tentar transferir isso para o pastor, pode tentar transferir isso para os professores da escola bíblica dominical, mas é você que cuida da alma espiritual do seu filho. Você é o pastor do seu filho. E você deve tomar cuidado com a vida espiritual do seu filho. Este pai está preocupado com a vida dele. O que ele faz? Ele leva o filho para Jesus. O que os pais devem fazer? Devem levar os filhos a Jesus. Só Jesus pode trazer solução e salvação para os teus filhos. Para terminar a minha fala, 3 lições. A primeira: Jesus não decepcionou. E posso lhe garantir que Jesus também não vai decepcioná-lo. É verdade que aquele pai podia estar decepcionado com os escribas. Discutiam muito, mas não faziam nada. Podia estar decepcionado com os discípulos, porque invocavam o nome de Jesus, mas não havia poder neles. Mas ele não ficou decepcionado com o poder de Jesus, porque o poder de Jesus é infalível. É infalível. Segundo, Jesus repreendeu o pai do menino por causa do quê? Por causa da pequena fé. Interessante que Jesus repreendeu os escribas por causa da discussão tola. Quer que vocês discutem aí? Repreendeu os discípulos, porque ele disse: ó geração incrédula. Mas ele que repreendeu escribas e discípulos, aqui também repreende o pai. Ainda que essa repreensão seja uma repreensão suave. Porque este pai, quando traz um filho a Jesus, diz assim: Senhor, está aqui meu filho, ele está possesso. Jesus pergunta desde quando ele está assim? Desde a infância. E aí diz a Bíblia que este pai clama, e a Bíblia fala com lágrimas: Senhor, compadece de nós. Se podes fazer alguma coisa, socorre-nos. Se podes, diz Jesus, tudo é possível ao que crê. Sabe o que este pai diz? Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Eu acho que essa é uma das declarações mais contraditórias da Bíblia. Mas essa declaração está aqui para mostrar que a nossa fé muitas vezes também é contraditória. Porque você diz assim, eu falo para você: olha, o Senhor vai te ajudar. Pastor, eu creio, mas sabe, eu tenho uma ponta de dúvida aqui.
Eu creio, mas eu desconfio que isso possa não acontecer. Ele crê descrendo. Ele vive esse conflito. O conflito entre a fé e a desconfiança. Entre a fé e a incredulidade. Sejamos sinceros. Não sucede assim conosco também muitas vezes? Você fala, eu creio, eu sei, mas tem uma dúvida aqui. Você vive a contradição da fé. Mas sabe o que este pai ensina? Ele ensina que é melhor ter uma fé pequena do que não ter fé nenhuma. É melhor ter uma fé pequena do que não ter fé nenhuma. Ele diz, eu creio, eu tenho uma pequena fé. Segundo, ele reconhece que a sua fé é pequena, é frágil, é débil, é desprezível talvez aos olhos humanos. Mas ele vai fazer um pedido: Senhor, aumenta a minha fé. E ele reconhece uma coisa: a fé vem dele. É ele quem produz a fé no nosso coração. Você não pode produzir fé por si mesmo. Às vezes a gente fala assim, coloque sua fé no Senhor. Não, você não tem como colocar a fé tem que ser produzida. E é ele quem produz, e ele diz, Senhor, aumenta a minha fé. E ele vai aumentar a fé daquele que pede. E ele nos ensina que mesmo a fé pequena precisa ser usada. E ele vai então colocar a sua fé completamente em Jesus Cristo. Eu não sei como é o tamanho da sua fé, mas eu posso lhe garantir que o Senhor pode aumentá-la, se você clamar. Terceiro, e eu termino. Jesus trouxe completa libertação, menino. Ele não apenas libertou o moço, mas ele deu completa e definitiva libertação para ele. Porque diz a Bíblia que quando Jesus deu a ordem, diz, sai dele e não voltes mais. E sabe o que aconteceu? O demônio obedeceu. Porque a ordem de Jesus não pode ser refutada, nem resistida. Ele deu ordem ao vento e disse, cala-te, ele se calou. Deu ordem ao mar para que ele se acalmasse, e ele se acalmou. Mas ele que deu ordem a vento, a mar, também deu ordem aos demônios, e eles bateram em retirada, porque a ordem de Jesus é suprema. Ele é a autoridade máxima. A ordem dele não pode ser desobedecida. Aliás, alguém disse que a única que ousa muitas vezes desobedecer a ordem do Senhor é a igreja. Porque até os demônios obedecem. Ele disse, sai e nunca mais entres nele. Isso quer dizer que a libertação dele não foi momentânea, não foi uma melhora súbita, foi uma libertação permanente. E deixa eu dizer uma coisa a você. Não foi a mão do menino que segurou a mão de Jesus, foi a mão de Jesus que o segurou. Que às vezes você fala assim, não, coloca a sua mão na mão dele. Não, você não vai conseguir fazê-lo, mas deixa que ele faz, porque ele tem uma mão poderosa e ele vai erguer você. Tomou-o pela mão e o pôs de pé. E é assim que eu espero que você saia daqui esta noite, de pé, para a glória dele. Qual a oração que a gente deve fazer? Senhor, produza fé no meu coração. Por favor, curve a sua fronte agora. Eu queria convidar você a orar comigo, em nome de Jesus. Este pai está fazendo uma petição a quem pode atendê-la. Ele diz, Senhor, eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Talvez você esteja ouvindo isso, acha tudo muito bonito, mas diz, eu não consigo crer, porque você não tem fé. Mas reconheça que a fé não brota de você mesmo. A fé é um bem que o Senhor promove no seu coração. É Ele quem produz a fé dentro de você. Mas note que este pai quer crer. Ele deseja crer. Ele pede mais fé. Você não gostaria de pedir isso ao Senhor agora? Vamos orar? Ó Senhor Jesus,
produza fé no meu coração. Eu preciso crer no teu Filho. Eu preciso crer no teu poder. Eu preciso crer que o Senhor quer e pode colocar-me de pé. Eu quero crer e eu preciso crer que o Senhor pode trazer restauração para a minha família. Mas eu quero crer sobretudo que o Senhor pode salvar a minha vida, libertá-la do domínio de Satanás, para que eu possa viver para a tua glória. Ajuda-me assim, Senhor. Dá-me fé, aumenta a minha fé, ajuda na minha incredulidade, que eu saia deste lugar com uma robusta fé no teu santo nome. Eu oro assim, em um nome bendito e santo de Jesus. Amém e amém.